Ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, duas coisas. Ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, executando aquilo que ele pensa, como se diz a própria palavra, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros, dos seus pecados, e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo, porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo, já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas, e anunciar que pecado é pecado, e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja, não se pode meter o bedelho onde não são convidados. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, estamos aqui hoje abordando este vídeo, irmãos, sobre uma polêmica que está nas redes sociais, irmãos, passou até em jornal nacional, sobre, envolvendo aí Marco Feliciano, Henrique Vieira e André Valadão. O que isso está acontecendo, irmãos? Sabemos, primeiramente, que muitos falam que a congregação nas eleições fez aí política, entrou na política, né, irmãos? O qual a gente sabe, nós que congregamos e sabemos que frequentamos a congregação, em que o que foi falado só naquele dia das eleições, alertando para não votar em pessoas em que não negam a existência de Deus, né? Pessoas que negam a existência de Deus, não é para votar. Só isso, já fizeram aí a crítica, as pessoas que saíram da igreja já fizeram aquele bafafá, querendo envolver a congregação cristã. E sabemos também em que tem igrejas evangélicas grandes, pequenas, que estão aí, irmãos, na política. São senadores, deputados federais, né? Esses sim, estão envolvidos com religião e política. E ali na hora, cada um vai defender a sua crença, né? A sua igreja. Irmãos, e olha só, estava ali o Marco Feliciano, neste vídeo que vocês acabaram de ouvir aí, o Marco Feliciano aí debatendo com o Henrique Vieira a respeito de André Valadão. O que André Valadão falou em sua igreja para todo mundo ouvir. Veja bem, palavras do Jornal Nacional que publicou isso. Confira aí. Agora, olha só essa situação absurda. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Irmão, ele, na pregação dele, ele diz que Deus disse, olha só, que não pode mais acabar com essas pessoas. E que eu deixo por vocês. Aonde que Deus falou isso? Se Deus, ele veio salvar a alma, ele quer a alma da pessoa, ele não quer o corpo, não quer a matéria. A matéria do pó veio, do pó voltarás. A parte material, né? A parte patológica de cada um é de cada um. Tanto que se Deus ligasse para a matéria, ele então fazia, ele recolhia as pessoas com carne e tudo, com matéria e tudo. As pessoas não eram assassinadas, não eram atropeladas, sabe? Mas para Deus a matéria do homem não tem nada a ver. Ele quer o conteúdo espiritual da pessoa. Como que Deus vai falar que agora não tem mais jeito? Aí o pastor colocou uma limitação em Deus. E falou por Deus. Porque este Deus, não sei o Deus que o André Valadão aí serve, né? Mas esse Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, irmãos. É um Deus que uma pessoa, isso da minha concepção, uma pessoa homoafetivo é um ser humano, é um ser criado por Deus. É um homem e a mulher. Eles vieram do homem e da mulher.
O homem afetivo não veio de um homem afetivo, né? Uma mulher afetiva, ele veio do homem e da mulher, que foi Deus fez, Adão e Eva. Agora, se houve essas transformações, foi a genética de um e de um outro. Que a pessoa nasce homem com hormônio de mulher, nasce mulher com hormônio de homem. Muitos gostam aí nessa parte de criticar, de julgar, de fazer distinção, quando na sua família não aparece um. Quando na sua família não aparece um, né? Quando aparece que descobre, aí sim começa aí até falar, não, a gente, né, tem que amar mesmo o filho seu, né, se declara, e aí você vai jogar ele para fora de casa? Vai maltratar o sangue seu? Né? Nós estamos aqui, irmãos, protegendo esta prática. Estamos aqui esclarecendo o porquê. Às vezes muitos pegam a congregação aí, colocam palavras, colocam coisas na congregação, porque esse grupo de pessoas, homoafetiva, LGBT, e daí vai esse nome todo, que não conhece a congregação, vai falar, poxa, aquela pessoa disse que ficou 25 anos dentro da igreja, porque servia a Deus ele não ficou servindo não, ele ficou ali dentro esquentando o banco. Ele está falando esta parte, então quer dizer que eles são você também, né? E não, isso não é verdade, irmãos. Eu canso de ver pessoas que a gente conhece pelo jeito, né? O jeito delicado de, né, homens delicados, com voz mais delicada que a gente vê. Né, a gente percebe. Mas não é por causa disso que vai ficar com chocarrice, desfazendo da pessoa. Né, irmãos? E a maioria dessas pessoas que são assim, irmãos, são pessoas sinceras. Eu já convivi com pessoas assim. Eu estudava, a classe inteira era metade pessoas homoafetivas. A gente tinha amizade? Tinha. Fazia prova e grupo junto? Fazia. De vez em quando surgia ali um palavrão, alguma coisa, já olhava para mim, irmão, perdão, irmão. Né? Uma vez teve um caboclo lá que quis ultrapassar o limite, eu coloquei no lugar dele. Falei, ó, eu te respeito do jeito que você me respeita. Você procura a sua turma aí que você quer, né? Entendeu? Mas essa pessoa, ele era assim mesmo. Mas aí, se desculpamos, e não desfiz de ninguém, que eu não sou melhor do que ninguém, cada um escolhe o que é bom para si, né? E dentro de uma denominação, irmãos, por mais e que pessoas assim visitem, eles vão ser diferentes, irmãos. Para isso tem a igreja, né? Que muitos vão, muitos estão nesta igreja, né? Para homoafetivo, para pessoas assim. Mas eu vou na congregação porque eu gosto, Deus fala com a minha alma. Você está ali, Deus falando com a sua alma. Mas no fundo você vai saber, né? E que por mais que for genética, né? Que Deus criou o homem e a mulher e pronto. E ponto final. Agora, como diz o pastor aí que Deus deixou vir um arco-íris, né? Tom de deboche. Deus, quando fez o homem e a mulher, ele não pensou nessas possibilidades. Isso daí é consequência da própria genética, da própria matéria. Não tem pessoas, crianças que nascem paralíticas, crianças que nascem com deficiência visual. Muitos falam aí, mas Deus é tão ruim assim que permite que um nasça com deficiência visual, outro paralítico. Deus permitiu. Não, irmãos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. Isso é obra do homem. É para o homem ver que ele é carne. O que Deus fez foi Adão e Eva. O que Deus fez foi perfeito. Só deixou depois a desejar quando o próprio homem, que Deus deu o livre-arbítrio para ele, se decidir por ele. Né? Entre Adão e Eva o que fizeram, mas levaram o seu castigo. Porque Deus deixa a nós, nosso livre-arbítrio, que nós fizer, nós vamos, né, pagar as consequências.
Mas não é bem assim. Agora está uma polêmica, os dois parlamentares lá discutiram com o outro, um ofendendo o outro, assim em forma de palavras, né? Não ofendendo a honra da pessoa, mas assim, falando, igreja invisível. Irmãos, e agora tem essa polêmica aí que está na mídia, as televisões passando, irmãos, que tudo hoje em dia é homofobia, 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 né? Você não pode falar o A que é homofobia, né, irmãos? Aliás, existem pessoas assim. E agora, irmãos, por essas igrejas estar na mídia, estar na política, uma igreja que se acha de esquerda, outra de direita, né? A congregação é o centro, irmãos. O centro para o céu. Por isso, em que dentro deste vídeo que nós vamos analisar, queridos, nós vamos provar aqui em que diante dessas igrejas todas que entram aí no parlamento, né, se candidatam, né, ganham pela sua própria igreja, muitos acabam se influenciando aí na política e acabam levando ali para o parlamento até as discussões sobre os evangélicos, né? né? E a congregação? Vocês veem a congregação sendo lá dentro da igreja, lá dentro do Planalto lá, aparecendo alguém da congregação? Teve alguns irmãos que se candidatou, mas ganhou. E se ganhasse, não tinha nem autorização para falar o nome da igreja, o nome da igreja lá dentro. Irmãos, não tinha nem autorização, que a congregação não é direita, não é esquerda. Ela só orienta para não votar quem nega a existência de Deus. Só isso. Foi um comunicado, uma circular que antes das eleições, todo ano de eleição a congregação emite para a Irmandade, e só foi isso. Houve aquele problema lá dentro, né, do tiro dentro da igreja, mas ali foi entre as duas pessoas. A igreja não estava nem aí com isso. Foram duas pessoas que não foram ali querendo louvar a Deus. Foram com outros pensamentos políticos. E ali então, ao ouvir, com certeza, ao ouvir o irmão falando para não votar em quem nega a existência de Deus, e a pessoa associou que era o seu candidato vermelho. E com a outra dentro do banheiro deve ter discutido ali, um policial, e houve ali só, né, um alerta em que o culto nem parou, porque o culto foi começado em nome do Senhor Jesus. As pessoas que foram ali, que entre aspas, acabou até, né, prejudicando um pouco a comunhão, mas não deu tudo certo, ninguém morreu, entre eles ali se perdoaram, né? Saiu até na mídia aí que a congregação estaria assim, não, irmão. Agora, irmãos, o que temos que prestar atenção é pessoas críticas virem aí falar que a congregação não aceita homoafetivo dentro da igreja e que fala mal. Isso daí, essa pessoa, este canal, que você já deve conhecer, estão equivocados. A cada dia eles estão arrumando alguma coisa para falar da obra de Deus, para tirar o povo de dentro da igreja, os mais que estão aí desavisados. Então estamos aqui com a prova que realmente existem igrejas, mas não a congregação. Né, irmãos? O que vocês acham? Agora, irmãos, sobre essa fala do André Valadão, pregando na igreja dele, deveria estar ali na eloquência da palavra ali, pregando. O que vocês acham, irmãos? Acha que ele acertou falando isso? Que deveria acabar com essas pessoas? Irmãos? Porque a misericórdia de Deus vem primeiro do homem. O homem não pode se decidir com as suas próprias palavras e falar que Deus está falando que Deus falou, e Deus não fala isso. Né? Deus não fala isso. Se Deus mandou seu Filho aqui na terra interceder por nós para pagamento do nosso pecado, e a pessoa, por mais que ela seja heterossexual, homossexual, homoafetivo, por mais que ela seja isso, ela tem uma alma dentro dela para prestar conta a Deus. Ela sente tristeza como qualquer um de nós. Sente tristeza. É um ser humano. É uma criação de Deus, irmãos. É uma criação de Deus.
O homem e a mulher, todos viemos de Adão e Eva, irmãos. O que vocês acham a este respeito? Vamos abordar esse vídeo, irmãos? Esclarecer por todos, irmãos. Que tem um canal aí que vive falando esta parte, né? E esse canal aí é do casal Fofoca. E agora, com essa polêmica, né, que está tendo no Facebook, eu achei por bem colocar esse vídeo aqui em evidência. Para que todos saibam, irmãos, que por baixo do pano aí, muitas denominações fazem sim distinção entre pessoas. A congregação pode ter um grupo de irmãos daqueles que ainda não tem um amor no coração, que passou a olhar com o olho torto, né? E que as pessoas vê pelos olhares na rua, o sarro que tiram. Quer dizer, eles já andam assim, né? Uma vez eu estava almoçando no restaurante e veio 2 rapazes, homoafetivo, veio de mão dada. Antigamente, nas décadas atrás aí, ver 2 homens de mão dada, as pessoas já se espantavam. Hoje em dia, ninguém se espanta mais. E eles sentaram de frente à minha mesa e estava ali um cariciando o outro. E eu pensei comigo, eu não vou ficar com a cabeça baixa na mesa, eu gosto de comer, ficar olhando para os cantos. Falei, só falta eu ficar olhando para eles e eles achar que eu estou ali regulando, né? Mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou olhar ao redor, mas quando for perto deles eu vou parar de olhar para não dar aquela impressão que eu estou ali, né, desaprovando aquilo. Irmãos, volta e meia, quando eu voltava os olhos assim de relance, os 2 estavam olhando para mim e um cochichando com o outro. Vai ver o que eles estavam falando. Ó, aquela pessoa está nos olhando demais. Mas para mim, irmãos, cada um. Eu e vocês quer também salvar a sua alma. O que acontecer aí, cada um vai dar conta de si próprio naquele grande dia. Tá, irmãos? Então, vamos deixar bem claro neste vídeo em que eu não estou defendendo, né, isto, mas também não estou reprovando. O que eu estou colocando aqui é uma defesa à obra de Deus, em que é mentira o que alguns canais, são poucos, 2 canais, 3 canais, falam a respeito da congregação em referência aos homoafetivos e em referência a entrar na política desta forma. Agora, fica aí para vocês essa polêmica. Creio que quem vai ver esse vídeo não é só a nossa querida Irmandade, mas sim a população em geral. Está correto o termo deste pastor falar contra os homoafetivos? Está correto? Porque muitos aí defendem que tem que pregar mesmo. Mas aí não é, né, pregar desta forma, envolvendo Deus. Esse Deus é maravilhoso, é misericordioso, né? Esse Deus salva, né? O arrependido pede perdão, ele perdoa. Só que ele fala, vai e não peques mais, não erre mais, né, irmãos? É um Deus em que às vezes as pessoas pensam ele pequeno, ele na política, pensa que ele intercede só por uma pessoa, que ele fica contra mais de 1000 pessoas e defende só uma. Não, esse Deus é misericordioso, é um Deus de justiça. Fica aqui então para vocês comentar o que vocês acham. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Da Igreja Batista da Lagoinha diz para os fiéis que eles deveriam fazer o que Deus não poderia realizar no momento. Um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Pode parar, reseta.
entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam, mas de culto de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Prezado deputado Pastor Henrique, Vossa Excelência tem a palavra. Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca, debochando da vida de travestis e transexuais, disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não